E nesse vídeo de hoje eu vou te contar como foi o meu processo com a autorização de residência, quanto tempo demorou, tudo o que eu fiz, todos os canais que eu busquei informação, todas as pessoas que eu mobilizei. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao meu canal. Uma empreendedora, gente, vivendo em Portugal, quem diria, né? Isso nunca passou pela minha cabeça, mas deixa já o seu like, se inscreve no canal para que a gente consiga continuar aí a crescer e compartilhar conhecimento, tanto eu com vocês, de vocês também para comigo. Há 2 anos atrás, eu e meu esposo sentamos, conversamos e decidimos tomar essa decisão que mudou completamente a nossa vida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre autorização de residência. Gente, que felicidade poder agora estar com a minha autorização de residência, algo que foi muito esperado, que demorou muito mesmo para acontecer. Todas as pessoas que eu mobilizei para me ajudar nessa causa, e vou dar dicas, tá, gente? Dicas de como você também pode ter uma orientação, mesmo que você não tenha condições de pagar por um advogado, você pode ter orientação de forma gratuita. Na internet tem muitas informações e eu tive que fazer um buscado aqui para estar falando para vocês. Então vamos começar do princípio. Vou falar para vocês sobre o meu processo de entrada na manifestação de interesse. Eu tô com um caderninho aqui, gente, com minhas anotações, e eu vou falar para vocês o meu processo. Eu cheguei em Portugal no dia 22/1/2024, no aeroporto de Amsterdã, tá? A gente fez uma conexão e depois pegou outro avião e chegamos em Portugal no mesmo dia. A entrada com a manifestação de interesse foi dia 28/5/2024. O e-mail da AIMA para pagamento da taxa foi dia 8/1/2025. Logo depois, no dia 17/1/2025, a gente recebeu um e-mail da AIMA com agendamento da entrevista. No dia 18/1/2025, a gente recebeu o comprovativo de recolha biométrica. O primeiro indeferimento veio no dia 27/3/2025 e o segundo indeferimento, dia 10/7/2025. Então, 2025 foi um ano de muitas emoções. Logo depois desse indeferimento, mandei todos os documentos que ele pediu, tudo novamente. No dia 7/10/2025, foi emitido meu cartão. E no mês seguinte, o meu cartão chegou. Gente, essa foi a trajetória. E pelo que vocês viram, foram meses de demora. Meses de demora, meses de espera até a chegada do cartão. Eu dei entrada na manifestação de interesse no dia 28/5/2024, ou seja, esse período todo até 2025, até ter a primeira resposta da AIMA, demorou muito, gente, muito. Então, assim, é um processo demorado, precisa manter a calma, precisa manter o psicológico equilibrado, como eu falei no outro vídeo, o que é muito difícil de fazer, porque você, para residir num local onde você não tem documentação, é muito complicado, você não consegue fazer muita coisa, você não consegue fazer cursos, você não consegue estudar, você não consegue nada, porque todo lugar que você vai, eles pedem a autorização de residência. Eu lembro que para as coisas que eu queria fazer, eu falava, não, eu tenho a manifestação de interesse, levava o papelzinho para mostrar. E, gente, isso não era o suficiente. Falava, volta aqui para fazer tal coisa quando você já tiver com a sua autorização de residência. Então, foi um período, assim, muito complicado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E minha autorização de residência chegou, graças a Deus. Mas, eu vou contar para vocês agora o que eu fiz nesse processo, esse processo de espera. Todos os locais que eu fui, todas as pessoas que eu mobilizei, eu vou contar agora pra vocês. Informações que eu achei na internet, informações que eu vi de canais. Gente, vou contar agora pra vocês. Então, a primeira coisa, gente, o contato da AIMA que tá no site. O número que tá lá no site. Pesquisava outros números que no Google também que pudesse conseguir contato com a AIMA. Eu fiz isso. Apesar de quando você liga, aparece lá aquela musiquinha, aquela vozinha dizendo que tá lotado e que não consegue atender.
e que a demanda é muito alta e você tem que ser insistente até conseguir. Desliga, liga de novo, desliga, liga de novo, até escutar aquele comunicado de que vai te passar para a opção que você escolhe ali. Então tem que ser muito insistente. A segunda coisa, todos os e-mails que você conseguir da Aima, todos os dias, um dia na semana, 2 dias na semana, eu pegava e mandava um e-mail para a Aima. Mandava um e-mail para a Aima pedindo informações, colocando lá a data que eu dei entrada e requerendo deles uma resposta. E eles sim me responderam, tá, gente? Demorou, mas eles me responderam. Falando, dando a desculpa de que por conta da demanda, por conta disso e daquilo, logo o meu processo seria avaliado e tudo mais. Também consegui resposta via telefone de tanto insistir, mas os atendentes eles não têm muito o que te dizer, eles vão ali analisar o seu número, né, na minha época, que era a manifestação de interesse, e vão falar o status que sempre era que estava em processo de análise. Então era sempre essa mesma resposta, mas eu sempre ligava. Eu tirei print das minhas ligações. Outra coisa que eu quero falar para vocês é: criem uma pasta. Eu tenho uma pasta no meu computador com todos os dados da Aima, tudo, desde quando eu dei entrada, a tela que eu dei entrada, quando teve um indeferimento que você precisa fazer ali, colocar a documentação. O meu foi online e eu também fui presencial, tá, gente? Essa é uma outra coisa que eu quero falar para vocês. O meu processo foi feito na estrutura de missão, então quando eu fiz a minha entrevista foi na estrutura de missão. Quando eu tive o meu indeferimento, eu fui na estrutura de missão novamente. Ah, Sandra, você poderia ter enviado online. Eu fiz as duas coisas, eu enviei online, eu também fui presencialmente. Enfrentei uma fila enorme, enorme. E, gente, comigo não tem isso. Se é para resolver uma questão, é uma questão de extrema importância, eu vou fazer tudo o que for possível e necessário, e eu vou mobilizar todas as pessoas que eu puder mobilizar, e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Tudo, gente. Só sentar e esperar não é a solução, porque sentar e esperar vai fazer com que eles coloquem outros processos à frente, e pronto, e o seu vai ficar ali, quietinho, até que um dia eles resolvam. Então, o que eu fiz foi, eu enviava e-mails, vários e-mails, de forma diferente. Eu pedi ajuda para o ChatGPT e depois eu vou fazer um outro vídeo explicando a vocês como o ChatGPT ele pode ser uma fonte, assim, muito interessante de informações, de ajuda, principalmente para o imigrante. Gente, eu vou ser séria para vocês, eu não sei o que seria de mim sem o ChatGPT no meu início aqui em Portugal, porque ele foi de extrema ajuda, extrema ajuda. Ele não substituiu o meu pensamento, ao contrário, ele foi uma fonte aonde eu colocava minhas questões, as minhas ideias, minha forma de pensar, e ele me trazia respostas que demoraria muito mais se eu fosse procurar insight em diversos lugares, que também era o que eu fazia, mas o site foi um buscador muito interessante nesse meu percurso aqui em Portugal. Então, assim, se você não usa o ChatGPT, você está perdendo tempo. E aprenda a usá-lo de forma com que ele te traga respostas coerentes e respostas que sejam realmente úteis ao que você está procurando. Continuando, gente, então, e-mail, telefone, fui até a Aima mais de uma vez. Claro, chegar lá, eles sempre, né, dão uma desculpa, você tem que ir para outro lugar, eu ia para esse outro lugar também. E às vezes você não obtém a resposta que você deseja, mas você sabe que você foi até lá, e eu sempre documentei todo o meu processo. A terceira coisa, eu fui para a internet e procurei formas gratuitas de conseguir um aconselhamento jurídico. Eu pedi para o ChatGPT me colocar opções de pessoas que poderiam me aconselhar juridicamente de forma gratuita, se existia essa opção, e ele me deu várias opções. Eu encontrei no Google uma advogada que ela fazia esse aconselhamento jurídico. Coloquei ali a minha questão para ela, liguei para ela, falei com ela por telefone, ela me mandou mensagem, ela contactou alguém de dentro da Aima que ela conhecia, que também me passou uma resposta. Então eu tive ali uma luz de como é que estavam os processos, de como é que estava sendo feitas as coisas, e tive ali uma pessoa também para me orientar
Foi por um curto espaço de tempo? Foi, mas ali eu obtive alguma resposta que me deu assim um pouco mais de calma. Então não era mais só eu sozinha, era eu e mais alguém que estava ali também me assessorando, acompanhando ali o meu processo junto comigo. Então, doutora Estrela Branco foi assim essencial nessa fase, uma das pessoas que também buscaram informações e me ajudaram. E foi um atendimento gratuito, um atendimento que o ChatGPT me ajudou a encontrar. E depois eu fui no Google e analisei tudo e foi muito bom também. Fez parte desse meu processo de busca de informação e você também pode ter isso. Quarta coisa, gente, carta registrada. Eu descobri a carta registrada pesquisando em vários canais, tanto o TikTok, que assim também é um buscador interessante que te traz informações de forma rápida, com vídeos curtos, então eu assisti vários e acabei eu mesma elaborando a minha carta registrada com a ajuda do ChatGPT, com a ajuda de informações que eu obtive de outras pessoas, e então eu elaborei de uma certa forma a qual eu também obtive resposta. Então essa foi uma outra ação que eu fiz. Eu paguei sim, você tem que ir até o correio, até o CTT, fazer um pagamento. Agora eu não lembro ao certo quanto foi que eu paguei, uns 5 euros, eu não lembro muito bem. E ele vai enviar a sua carta registrada, a morada, o endereço oficial da AIMA. Eu enviei para uns 3 lugares diferentes, gente. A estrutura de missão, um outro que era a sede principal e um outro que agora não lembro de cabeça para dizer. Mas eu enviei para esses 3 endereços, carta registrada também. Outra coisa, gente, vocês estarem ativos nas comunidades de Facebook, comunidade de Instagram, comunidade de YouTube, comunidade de onde você encontrar, de WhatsApp, que tenha informações de outras pessoas que também estão passando pelas mesmas questões que você, né? Pessoas que foi indeferido por sei lá qual motivo, pessoas que falta tal documento, pediram tal documento, e você tá ali sempre antenado nas notícias do que está acontecendo realmente. Essa comunidade é uma comunidade que está vivendo isso na pele. São fatos reais, não é só uma gravação de um vídeo falando opções ou falando coisas que pode acontecer, não. Essa comunidade, ela está vivendo na prática a sua dor, a mesma dor que você, ou a alegria de ter conseguido através de X formas que eles fizeram também. Então eu estava em grupos, estou em grupos, e dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e isso para mim é muito verdade, porque as pessoas passam por várias experiências e elas sabem de fato o que está acontecendo. Então você obter informações de diversas fontes, né, de diversos lugares, te faz criar algo na mente, ter uma consciência de como você pode, um insight de como você pode resolver a sua própria questão. Então, essa é uma outra dica que eu deixo aqui para vocês também. E apesar de ter toda essa fonte de informação e ter obtido resposta da AIMA, o que eu queria principalmente que era que o meu cartão chegasse, ainda não tinha chego. E então eu procurei uma outra fonte de informação também. Eu descobri que através da segurança social você pode ter acesso a um advogado. Claro, se você corresponde os critérios que eles pedem ali, e na época eu correspondia a esses critérios, então eu consegui a ajuda de um advogado especializado, me ajudou muito nesse processo, mas muito mesmo. Então foi através desse advogado especificamente que o meu processo mesmo andou, que ele foi até a AIMA, que ele foi ver o meu caso, que ele deu entrada com um pedido para que eles apresentassem ali o que tinha que apresentar para mim. Ele fez essa assessoria, então ele, assim, eu não tenho, gente, o que falar. Ele é um dos melhores advogados com que eu já tive a oportunidade de compartilhar, né, um caso, e ele escuta. Então, eu junto com ele, a gente traçando estratégias, foi que a gente conseguiu, graças a Deus, que o meu cartão fosse emitido, e eu estou com o meu cartãozinho, graças
a esse advogado também, Dr. Cardoso. Tem várias formas de você obter informação, tem várias formas de você conseguir o seu objetivo. Claro que você tem que cumprir os requisitos que é pedido, você tem que ter a documentação necessária que é pedido pela AIMA, que se vocês quiserem eu também posso trazer detalhado especificamente num outro vídeo, mas vocês precisam mesmo buscar, gente, buscar formas de conseguir aquilo que você quer, pessoas que te auxiliem. Você sozinho é muito mais difícil. Você com alguém, você acompanhado, você com auxílio, você com outros meios, se torna um pouco mais fácil, se torna menos pesado esse fardo e essa questão que mexe muito com o psicológico. Você não ter um documento, você não ter como apresentar uma forma de você fazer coisas que você necessita e corresponder aos critérios que é pedido também, né, pelas instituições, isso é muito complicado. E depois que o seu cartão chega, você pode dar entrada em muitas outras coisas, eu também vou trazer aqui para o canal. Eu acho que o objetivo desse vídeo era explicar para vocês um pouquinho da minha trajetória e que tem meios de você conseguir entrar em contato com a AIMA através de e-mail, através de telefone, através de conversas em grupos, de você conseguir obter mais informações, através de uma carta registrada, você conseguir também obter uma informação, através da segurança social, você conseguir ter um auxílio jurídico que de fato vai estar ali com você nesse processo. Dr. Cardoso me acompanha desde a minha autorização de residência e agora outros casos também que eu passei para ele, referente a Estatuto de Igualdade, por exemplo, também deixei com ele, a gente também traçou uma estratégia para que esse processo fosse menos demorado possível até a chegada desse meu cartão. Entre outras coisas, como o reagrupamento familiar das minhas filhas, que também tá com ele. Então, gente, o objetivo desse vídeo era esse, passar essas informações, compartilhar um pouco das minhas vivências, do que eu consegui fazer, do que eu consegui até agora de informação e que possa ser útil para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom, gente? Um beijinho e até o próximo vídeo.